Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar nesse instante. A palavra de Deus, ela possa no nosso coração fazer algo. Ela possa mudar a nossa estrutura. Somente o que pode transformar o homem é a palavra de Deus. Então vamos orar. Deus, fala conosco, meu Deus, através do teu servo, pastor Leandro, nesta manhã. Pai, nós precisamos, queremos, almejamos, necessitamos sermos a cada dia, Senhor, ministrados pela tua palavra. A tua palavra tem gerado em nós, tem nos dado estrutura, tem sido basal para a nossa vida, Pai. E nós caminhamos porque o Senhor é que tem nos estruturado. Abençoa, meu Deus, a palavra através da boca do teu servo. Nesta manhã te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. O friozinho está lá fora, mas os corações estão aquecidos? Amém. Vai sair daqui muito mais, em nome de Jesus. A primeira coisa que me chamou a atenção na nossa revista, quando o pastor Salmo me convidou para estar ministrando e eu fui me aprofundar no texto, é a figura de mãos moldando um barro, um vaso de barro. Na verdade, é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós a cada dia. Quando Deus nos chama para ser discípulos de Jesus, desde a criação do mundo, esse era o projeto de Deus, ter vários filhos iguais a Jesus. Quem quer ser igual a Jesus aqui? Você será, porque aquele que começou a boa obra em você, certamente concluirá no tempo dele. Ele está nos moldando para sermos vasos que vão conter a glória de Deus. E vaso que contém a glória de Deus precisa estar completamente aparado, moldado, todas as arestas removidas, e aí o Espírito Santo de Deus vem e te enche, e você de fato começa a expressar essa glória. Repita comigo então: eu abro o meu coração para o ensino da palavra de Deus, e eu permito que o Espírito Santo me molde para que eu seja um verdadeiro discípulo de Cristo, um vaso que vai conter a glória de Deus. É isso que você deseja? E assim será. No texto de Marcos 8, 34 a 38, nós vemos a palavra preciosa de Jesus convidando aqueles que querem segui-lo. Eu vou me ater exclusivamente no versículo 34, que eu acho que é o mais importante de toda essa palavra. Vamos ler juntos? O versículo 34 de Marcos. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. São 3 passos: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos estudar esses 3 passos agora. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Esses são os 3 passos que Jesus ensina a serem fundamentais para segui-lo. O primeiro deles é negar a si mesmo. Como é que eu posso negar a mim mesmo? Enquanto muitas religiões, muitos homens ensinam o homocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo, o homem no centro de todas as coisas, o homem no centro dos seus desejos, a busca da autossatisfação incondicional e ilimitada, Jesus nos convida a colocar Deus no centro, o teocentrismo. Nós tiramos aquilo que nós achamos que é bom em nós e colocamos aquilo que Deus acha que é bom. Jesus exige de nós a autonegação, abrir mão das nossas vontades para assim poder fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, antes de Deus requerer ser o centro da vontade de nossas vidas, Ele nos deu tudo em Cristo. Ele nos deu tudo em Cristo quando o Senhor morreu naquela cruz. Ele entregou a nós a vida eterna e todas aquelas bênçãos que são prometidas aos filhos que seguirem ao Senhor. Mas você pode se perguntar para mim, quando você me pergunta: mas se Deus é amor, se Deus me ama tanto, por que Ele vai exigir de mim que eu abra mão dos meus sonhos, de todos os projetos que eu tenho na minha vida?
Então não devo mais sonhar? Não devo mais buscar aquilo que eu sempre sonhei? A resposta é não. Não da forma que você sonha. Não da forma que você buscava antes de conhecer Jesus. A partir de agora, existe todo um critério, um caminhar, para que você possa alcançar esses sonhos. Lembra, nós tínhamos antes de conhecer a Jesus, uma mente mundana, contaminada, uma mente cheia de desejos e desígnios que não eram aqueles que Deus sonhou. A partir do momento em que nós recebemos a salvação por Cristo Jesus, e aí recebemos o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar na nossa mente, Ele começa a cavar. Essa semana eu estive conversando com um amigo muito amado, e ele me falando sobre algumas angústias que ele tinha, e que estavam o levando à depressão. E no decorrer da conversa, ele me contou de coisas que ele lembrava, de feridas que foram abertas na sua vida há muitos anos atrás, e ainda o incomodavam. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. São coisas, raízes que estão tão inseridas em nós, que vão nos tornando pessoas amargas, tristes. E às vezes os sonhos que nós buscamos, eles se tornam sonhos vaidosos, que buscam simplesmente a nossa autossatisfação. Não é isso que Deus quer de você. Ele quer inserir em você os sonhos que verdadeiramente vão edificar algo para Deus. Quando o Espírito vem trabalhando na nossa alma, ele vem removendo todo o entulho, a sujeira, as raízes de amargura, e vem inserindo as coisas que são santas. Os nossos sonhos, que eram temporais, eram sonhos limitados à nossa existência humana, à nossa vida aqui na terra, eles passam a ser sonhos eternos. Não mais limitados a tempo e a modo, mas sonhos que vão edificar algo que seja eterno para Deus. Eram sonhos de uma vida natural e mortal, e agora Deus quer colocar em vocês sonhos que sejam eternos, que possam edificar para Ele algo que glorifique o nome do Senhor. Você quer ser um vaso de honra? Você quer que a sua vida glorifique a Deus? Abra mão dos seus sonhos e comece a sonhar os sonhos de Deus. Isso é negar a si mesmo. Pastor Roberto, o senhor que sempre me ajuda com a leitura da Bíblia, por favor. Vai abrindo a sua Bíblia em Romanos 12. Qual versículo? Versículo 1 e 2, por favor, pastor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar. Conformar quer dizer tomar a forma, você se encaixar em uma forma. Quem aqui já brincou de massinha quando era criança? E pegava aquela massinha e colocava na forminha, e quando você tirava aquela massa de dentro da forminha, ela estava a forma da forma. É assim que o mundo faz em nós. Quando nós caminhamos de forma natural por esse mundo, nós vamos tomando a forma do mundo, nós vamos nos conformando com as coisas desse mundo, vamos permitindo que esse mundo nos molde, e aí, a glória de Deus não pode ser manifesta em nossas vidas. O apóstolo Paulo, no começo de Romanos 12, 2, ele diz, rogo-vos. E eu fui estudar profundamente, por que ele usou esse termo rogo-vos? O vocábulo rogo-vos tem o sentido de encorajar, exortar e pleitear insistentemente os filhos de Deus a um caminhar cristão de santidade e dedicação pessoal às coisas de Deus. O que o apóstolo Paulo ensina aqui é que de fato é impossível ter a Jesus como seu Salvador sem tê-lo como seu Senhor. As duas coisas não podem caminhar juntas. Se Jesus é o seu Salvador, ele tem que ser também o seu Senhor. E se nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor,
Os nossos corpos, no sentido completo dele, ou seja, o nosso corpo e a nossa alma, deverão agora ser usados como sacrifícios vivos, para louvor da glória de Deus. Quando a nossa alma se torna pura e cheia de pensamentos e propósitos de Deus, automaticamente nós podemos nos habilitar, e o nosso corpo será um instrumento a serviço do Senhor. Por isso, nós precisamos negar a nós mesmos, a nossa natureza maligna, e receber a natureza santa que vem de Jesus. Paulo mostra que Deus convida em Cristo a alargar a nossa visão limitada e temporal, e conhecer e a viver de uma maneira que possamos experimentar não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porém, a forma desse sonho agora não vai ter mais a forma do mundo, mas a forma que Deus, antes da fundação do mundo, preparou para cada um de nós. Ele vai te conformar à imagem de Cristo. Ele vai fazer com que você de fato possa expressar tudo aquilo que Cristo expressou aqui na terra. Aí sim, você abriu mão, negou a si mesmo e recebeu essa nova forma. Jeremias 29:11, pastor, por favor. Do versículo 11 ao 14, por favor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Todos os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. E é interessante que o Senhor diz que nos dará o fim que nós desejamos. Ele manda que nós lancemos fora todos os nossos sonhos, mas Ele diz, eu vou te dar os mesmos sonhos, só que agora de uma maneira diferente, transformada. Qual é o fim que você deseja? O que você sonha para você? Quando Jesus diz para você abrir mão dos seus sonhos, Ele diz, olha, eu vou pegar esses sonhos que estavam cheios de defeitos, vou transformá-lo pela renovação da sua alma, do seu espírito, e vou te dar novos sonhos, que agora vão engrandecer o meu nome e edificar o meu reino sobre a terra. Você deseja isso? Há um tempo atrás, meditando sobre essa palavra, e conversando com a minha esposa, eu falei, é tão interessante como o Senhor, Ele nos permite ser transformados, Ele nos permite ser moldados, até que os mesmos sonhos que um dia Ele colocou no nosso coração, só que numa nova forma, sejam realizados na nossa vida. Então os seus sonhos não vão se perder, nenhum deles, eles somente serão transformados, quando você permitir que o Senhor os conforme de uma nova maneira. Deus deseja realizar todos os sonhos do nosso coração, porém, não da nossa maneira, mas da dele. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Então repita comigo, eu vou negar a mim mesmo, negar a minha vontade e os meios para fazer a vontade de Deus. Vou passar a sonhar os sonhos eternos de Deus, e assim, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para mim e para minha família. Amém. Glória a Deus. E qual é o segundo? Então, nós falamos sobre negar a si mesmo. Qual é a segunda coisa que Jesus ensina? Quem pode me dizer? Tomar a sua cruz. Jesus veio para oferecer vida, mas o caminho para a vida passa pela cruz e pelo vale da sombra da morte. Jesus só pôde
cumprir o propósito de Deus nessa terra quando ele foi para a cruz. E assim, nós também vamos cumprir esse propósito quando tomarmos a nossa cruz e caminharmos por ela. Não somente a morte de Cristo, mas também a nossa. Romanos 6,6 diz que o velho homem foi crucificado com Cristo. E Gálatas 2,19 diz que eu estou crucificado com Cristo, logo não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando você for conformado à imagem de Cristo, automaticamente a cruz de Cristo vai se encaixar em você, e não vai ser mais você que vive. Cristo vai viver em você. Você vai falar tudo aquilo que Cristo te ensinou, você vai viver aquilo que Cristo te ensinou, e você vai poder alcançar tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Não tem como seguir a Cristo sem experimentar a cruz sobre a sua vida. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos peregrinos nessa terra, na verdade. Depois que você recebe essa nova natureza de Deus, você continua caminhando num mundo em que não é seu mais. E as coisas desse mundo, elas gerarão tribulação na sua vida. Os seres celestiais que somos agora, os seres do céu que somos agora, não vão conseguir caminhar por esse mundo sem sofrer perseguições, sem sofrer fome, nudez, como diz a palavra. O governo desse mundo, ele gera opressão. Então nós estamos aqui, caminhando nesse mundo, sendo trabalhados pelo Espírito Santo para algo que é eterno. E essa cruz que o Senhor permite venha sobre nós, nesse momento em que estamos sobre a terra, é para nos moldar. Jesus viveu uma vida de cruz aqui na terra. Ele abriu mão da sua glória, se esvaziou completamente para ser servo. E é assim que nós devemos caminhar, sendo servos do Deus Altíssimo. É interessante, se você for estudar a história dos hebreus, eles ensinam que as pessoas, quando se endividavam muito, elas se tornavam devedores de alguém mais poderoso, e não conseguiam pagar aquelas dívidas, elas geralmente se vendiam para aquela pessoa, se tornavam escravos para o pagamento da dívida. E depois de algum tempo, 7 anos de servidão, 7 anos servindo aquela pessoa, ela deveria ser remida, ou seja, sua dívida estava quitada. Olha, já paguei essa dívida. Mas muitos dos escravos que se vendiam, eles, por amor ao seu senhor, por amor àquele líder, aquele senhor que o comprou, que o remiu, eles furavam a orelha e decidiam ser escravos, mesmo sendo libertos. Eles decidiam continuar a servindo aquele senhor, mesmo com a sua dívida já paga. E eles faziam um buraco na orelha para saber: eu sou um escravo, mas eu sou livre. Eu sou um escravo por amor. O que Jesus nos convida é a sermos esses escravos, que não o servem somente porque Ele pagou as nossas dívidas na cruz, mas nós o servimos por amor. Nós liberalmente decidimos servir a Jesus, não por obrigação, mas por amor. Quem tem esse coração? Quem tem esse desejo? Não por obrigação, não porque existe uma ordenança para isso, mas porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Essa deve ser a palavra que bate todo o tempo no seu coração. Pergunta para o seu irmão do lado: você tem carregado uma cruz na sua vida, irmão? Você tem carregado uma cruz na sua vida? Eu te pergunto essa noite. Mas a cruz que eu me refiro aqui não é uma cruz qualquer. Não é uma cruz qualquer, não é uma dívida. Eu estou vendo muitos irmãos rindo aqui, às vezes falando: eu sou só a cruz, irmão. Misericórdia. Não é essa cruz a que eu me refiro. Uma cruz que gera sofrimentos infrutíferos na sua vida, não engrandece o nome de Deus em nada, não glorifica o seu nome em nada. O Senhor não tem prazer nenhum com o sofrimento gratuito do homem. Você sabia disso? Muitas pessoas, eu já ouvi isso de muitas pessoas: estou sofrendo com uma enfermidade, anos e anos e anos e anos sofrendo com aquela enfermidade não gerou quebrantamento, aquela enfermidade não gerou mais busca pelo Senhor, aquela enfermidade não mudou nada na vida dela, só sofrimento. Essa enfermidade não serve para Deus. Essa cruz não engrandece o nome de Deus em nada. Essa você tem que rejeitar.
A cruz que Deus está colocando diante de nós aqui é uma cruz que gere frutos de glórias para o nome do Senhor. Obrigatoriamente, toda cruz, ela tem que redundar em glória e louvor a Deus. O meu sofrimento só se torna uma cruz aceitável para o Senhor, quando esse sofrimento me leva a glorificar as vitórias que eu já alcancei, lá na cruz com Cristo. Entende? Vou tentar ser mais claro. Quando eu canalizo o meu sofrimento e a minha dor para o Senhor, o que eu vou fazer? Se é uma enfermidade, eu vou dizer: Senhor, eu estou enfermo, mas eu sei que o Senhor lá na cruz já levou todas as minhas enfermidades, é uma promessa sua, e eu creio nessas promessas, e eu tomo posse dessa promessa para a minha vida, e eu creio que eu vou ser curado. Você está glorificando o nome de Deus, você está aceitando a obra de Deus na cruz, você está tomando posse dela para você, aí sim, de fato essa cruz está gerando vida. E quando eu canalizo todo o meu sofrimento e a minha dor para o Senhor, Ele me responde com consolo, Ele aumenta a minha fé, e Ele abre os meus olhos para que eu possa olhar para propósitos que são eternos, e não mais temporais. Eu vou dar um exemplo mais claro então. Quando nós perdemos um ente querido, quem aqui já perdeu um ente querido? Muito próximo. E nós sabemos que essa pessoa um dia entregou a sua vida para Jesus. Nós normalmente ficamos tristes, e é natural que fiquemos, porque toda separação gera sofrimento, né? A saudade, a impressão de que vamos passar um tempo longe dessa pessoa, nos dá um sofrimento, nos dá uma angústia, mas a nossa atitude jamais deveria ser de murmurar, mas nós deveríamos levantar a nossa voz e dizer: eu irei até ele, porém ele não virá até mim, como disse Davi, o pastor Salmo pregou aqui no domingo passado. Nós temos que ter clareza de que o propósito eterno de Deus não se finda com a nossa morte, é só um começo, o começo da vida eterna que Ele preparou para nós. Nós estamos aqui sendo preparados para esse viver eterno. Você agora, querido, é um ser eterno, não mais temporal. Aquele ente querido que partiu em Cristo é um ser eterno. Há aproximadamente um mês atrás, 40 dias talvez, o meu cunhado, marido da minha irmã, faleceu. Muito jovem, 47 anos de idade, teve um infarto fulminante. Fulminante. Não teve recurso nenhum para salvá-lo. E eu confesso que eu sofri muito, porque é uma pessoa muito querida, pessoa que eu gostava muito. E logo que eu soube da notícia, a minha tendência foi ficar triste e falar: puxa, Senhor, tão jovem partir assim. Mas o Senhor me fez lembrar que há aproximadamente 5 anos atrás, eu, como pastor em uma outra igreja, o tinha levado para um encontro junto comigo. Era um tempo que ele estava passando de muito deserto na vida dele, e eu falei: vamos lá ter um encontro com o Senhor, vamos lá que Deus vai te renovar, vai te restaurar. E eu sei que toda essa dor, essa angústia que você está passando agora, vai ser transformada, Deus vai te trazer vida. E ele foi para esse encontro, e o Senhor me trouxe a lembrança, a imagem de vê-lo prostrado diante de Deus, entregando a sua vida para Jesus, e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E quando Deus me trouxe essa lembrança, eu falei: glórias ao Senhor. Um dia nós estaremos todos juntos. Um dia, quando o propósito de Deus se cumprir na minha vida, eu vou estar com Ele. Nós todos estaremos juntos. E eu me lembro de lá no velório ver a sua mãe, uma senhora de seus 70 e poucos anos, chorando, muito triste. E ela, como cristã, mulher de Deus que é, eu abracei e falei: dona Lídia, ele partiu, mas eu posso testemunhar que eu vi esse homem prostrado diante do Senhor, entregando a vida para o Senhor e recebendo a salvação. Nós vamos encontrar com Ele um dia, nós vamos estar juntos com Ele, e aí toda essa dor vai se passar. Toda essa dor vai se passar.
E ela me abraçou e falou: que bom que você está me dando essa notícia. Eu percebi que esse foi o consolo dela. Glórias a Deus por isso. Quando entendemos que a cruz e o sofrimento devem redundar em glórias para Deus na nossa vida, nós declaramos glórias a Deus. Ele já está com o Senhor, eu um dia estarei. Quero contar uma história para os irmãos que mudou a minha forma de enxergar o sofrimento. Houve um homem chamado Horatio Spafford, que nasceu em North Troy, Nova York, no dia 10 de outubro de 1928. Ele se converteu a Cristo através de um evangelista chamado Moody, que foi um grande evangelista do século XIX, e se tornou um advogado muito próspero em Chicago. Mesmo depois do seu sucesso financeiro, ele continuou mantendo um relacionamento muito estreito com Moody e um profundo interesse pelas campanhas de evangelização que Moody fazia pela Europa. Ele tinha um apurado gosto pela música e era devotado aos estudos das Escrituras. Alguns meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, em 1871, Horatio tinha feito grandes investimentos financeiros numa área que foi completamente destruída pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, ele passou por uma dolorosa dor. Ele perdeu um filho. Essa morte trouxe um grande sofrimento para ele, para sua esposa e para o restante da família. E em meio ao sofrimento e procurando um tempo de refrigério e descanso, ele resolveu viajar com a sua esposa e com as suas 4 filhas para a Europa, para participar de uma cruzada que Moody estava fazendo na Inglaterra, em 1873. E em novembro daquele ano, pouco antes da viagem, devido a inesperados compromissos de negócios, ele precisou permanecer em Chicago. Mas ele enviou a sua esposa e as suas 4 filhas, conforme já estava programado, num navio chamado Ville du Havre. A sua expectativa era de seguir a viagem dias depois, no dia 22, sua expectativa era seguir a viagem dias depois, mas no dia 22 de novembro de 73, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. 3 dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales, e a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido dizendo: salva, porém só. As suas 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente após receber o telegrama de sua esposa, ele tomou um navio e foi ao encontro da sua esposa. Próximo ao local do acidente, Spafford, profundamente comovido, quebrantado, moído pela dor, pela cruz que ele estava carregando naquele momento, e sustentado pelo Espírito Santo, ele compôs uma canção. E essa canção tem 138 anos, que tem sido usada por Deus para edificar a vida daqueles que sofrem. Essa canção chama-se Sou Feliz com Jesus. E ela diz assim: se dor a mais forte, se paz a mais doce eu puder gozar, se dor a mais forte sofrer, pois seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Quantos conseguem glorificar o Senhor no meio da dor assim? A nossa alegria não é temporal, é eterna. O momento em que a cruz dói, ela tem que redundar em glórias para Deus. Você tem que abrir a sua boca e fazer algo que redunde em vida. É a vida sendo gerada na morte. É no meio do sofrimento você poder levantar a sua mão e dizer: eu sou feliz com Jesus, porque aquilo que Ele conquistou por mim na cruz não é temporal, mas é eterno. Essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Romanos 8:18, por favor, pastor Roberto. Porque para mim
tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está sofrendo, meu irmão? Existe dor, tem algo que está doendo aí no seu coração, a cruz está pesada. Jesus disse para você entregar para Ele, porque a dele é leve e suave. Ele toma a sua cruz, Ele toma a sua dor, Ele toma o seu sofrimento e diz: me segue, porque essa dor, esse sofrimento, essa angústia vai redundar em glória para mim, filho. Se lança aos pés da cruz daquele que pode aliviar a sua dor, trazer óleo. Se dor a mais forte você sentir, lembre-se, você é feliz com Jesus. Um dia estaremos todos juntos. Um dia não haverá mais dor, não haverá mais frio, não haverá mais fome, não haverá mais angústia. Mas todos nós contemplaremos a face de Deus. Repita comigo: carregar a minha cruz é ter a clareza que posso ter paz e ser feliz em meio à guerra. Queria chamar a irmã Claudinha, por favor, à frente. E o terceiro passo: seguir a Jesus. João 6. João 6, dos versículos 60 ao 68, pastor, por favor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, que eu pode ouvir. Só um minuto, pastor. Quem sabe você nessa manhã diz para mim: dura essa palavra, ter que abrir mão dos meus sonhos, ter que tomar minha cruz. Dura essa palavra, quem poderá suportá-la? Continua, pastor, por favor. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne, para que nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há decrescente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhes for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós ou outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós podemos ir, meu irmão? Como caminhar sozinhos por esse mundo se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E Ele te convida para caminhar com Ele agora. Ele te convida para se levantar em fé e dizer: eu vou conseguir, eu vou continuar seguindo a Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele, ninguém mais. Ser discípulo de Jesus é trilhar por um caminho estreito, às vezes árduo, mas um caminho que vai te conduzir para uma vida eterna e abundante. Esse é o sonho de Deus para você e para mim. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é essa vida eterna que nós estamos buscando, é esse alvo que nós buscamos em Deus. Por isso nós continuamos caminhando com Ele, dia após dia, luta após luta,
cruz após cruz. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele. Muitos o abandonaram, como o texto de João diz. Muitos dos seus discípulos ficaram pelo caminho, porque não entenderam que tudo aquilo que haviam de passar e que haviam passado, eram só coisas temporais. O propósito eterno ainda não havia se cumprido, ainda não havia chegado o momento de receber o galardão, receber as promessas por completo. Gálatas diz que hoje nós conseguimos enxergar só um pedacinho daquilo que Deus preparou para nós, uma pequena fração, mas um dia veremos completamente todos os sonhos de Deus para nós. Mas nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e continuar dia após dia seguindo a Jesus. Glorifica a Deus pela vida do Júnior e da Débora, vieram nos visitar hoje. Esses irmãos trilharam conosco um período muito árduo da minha vida e da vida da minha esposa. Houve um tempo, há 6 anos atrás, em que nós passamos pelo vale da sombra da morte. E se não tivéssemos nos agarrado nessas promessas, nós não conseguiríamos estar aqui hoje. E eu decidi que a minha vida, com a minha dor, o meu sofrimento, seria usada para glorificar o nome do Senhor. Eu decidi que eu continuaria caminhando com a minha cruz, que doía, lateja todo o tempo. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Não, nós não vamos ler esse texto, não. Eu vou contar para você a história. Há 6 anos atrás, o Senhor tinha nos dado um milagre que era impossível a homens acreditar. Nós tínhamos uma filha que estava com uma enfermidade que para os homens era impossível que houvesse cura. Mas eu me agarrei nas promessas do Senhor e disse: o Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, e o Senhor vai curar. Ela nasceu com uma deficiênciazinha, uma má formação congênita, e quando nós olhávamos de forma natural para tudo aquilo, nós nos angustiávamos até a morte, porque a medicina não havia solução. Mas eu me lembro que o Senhor me deu uma palavra. Isso foi há 12 anos atrás, recém-convertido, logo que ela nasceu. 12 anos, 11 anos atrás. Ele me deu uma palavra que está em Eclesiastes. Abre a sua Bíblia. Deixa eu contar o contexto de tudo isso. Eu não conhecia o Senhor, só conhecia de ouvir falar. Eu tinha ouvido falar de um Deus que podia todas as coisas, mas eu não o conhecia. E quando a minha esposa ficou grávida, e era um sonho que nós tínhamos, com 3 meses de gravidez, nós descobrimos que a nossa filha, no ventre da minha esposa, tinha uma má formação congênita. Quem é médico aqui deve saber. Chama-se mielomeningocele. A coluna vertebral ela é formada com pequenos ossos, de cima até embaixo. E a mielomeningocele é a falta de um desses ossinhos. Na formação do corpo, por um defeito genético, falta um ossinho na coluna vertebral. E quando falta esse osso, toda a medula, tudo aquilo que está dentro da coluna começa a sair para fora. E quando nós descobrimos isso, ainda no ultrassom, e eu fui pesquisar o que era isso, eu entrei em desespero.
Eu confesso para os irmãos, todos os meus sonhos eu joguei no chão. Eu falei, eu não quero mais nada, eu não vou empurrar uma cadeira de rodas. Eu não vou ter uma filha com hidrocefalia, cabeça gigante. E aí eu me lembro que no momento de desespero, eu e a minha esposa no quarto, eu peguei uma Bíblia, que eu nem conhecia, para falar para vocês a verdade. Eu tinha a Bíblia para enfeitar, porque eu não a lia. E eu aleatoriamente falei, Deus, fala comigo, se o Senhor existe mesmo, fala comigo, eu preciso ouvir algo. Eu preciso ouvir algo para crer que o Senhor pode mudar tudo isso. Irmãos, eu abri em Eclesiastes 11:5, e ele me disse: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. E eu me agarrei nessa palavra. Eu me agarrei, eu falei, Senhor, eu não sei como é que os ossos são formados no ventre da minha esposa, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E naquele momento eu fiz um compromisso com Deus, vou contar para vocês. Eu falei, Senhor, cura minha filha, e eu vou te servir todos os dias da minha vida. E fomos acompanhando, dia após dia, o desenvolvimento dela. E todos os prognósticos médicos eram, olha, não tem jeito, o senhor vai ter que se conformar. A cabeça está crescendo, ela vai ter hidrocefalia, ela deve ter problema mental. E um dia, numa igreja pequenininha, de aproximadamente uns 30, 40 membros, eu me lembro que eu sentava lá atrás, era extremamente tímido. Uma mulher de Deus se levantou e falou, você rapaz, aí atrás, Deus tem uma palavra para você. Nessa época, como eu disse para os irmãos, eu tinha aberto mão de todos os meus sonhos. Nós estávamos com o projeto de uma casa, nós tínhamos comprado um lote, estávamos com o projeto de uma casa pronto. Nós engavetamos esse projeto. Eu falei, eu não vou fazer mais nada, eu só vou agora buscar a cura da minha filha. E essa mulher levantou e falou, olha, essa angústia, essa dor que você está sentindo no seu coração, esse medo, Deus está dizendo para você lançar fora, porque Ele já tomou a sua dor, e Ele está ouvindo a cada dia o seu clamor, e Ele disse para você tirar da gaveta o projeto que você colocou, porque depois do 6º mês em que esse projeto estiver em andamento, você vai ver a glória e o milagre de Deus na sua vida. E a minha esposa, talvez com mais fé que eu, falou, pega, vamos começar a construir a casa. Eu falei, mas como nós vamos começar a construir essa casa? Nós não estamos dando conta nem de nós. Ela falou, vamos fazer, o Senhor mandou, nós vamos fazer. E eu tirei o projeto, e eu comecei a construir a casa. A casa, após aproximadamente 2 anos de lutas, em que nós íamos aos médicos, e os prognósticos eram terríveis, e durante o parto, tudo aquilo que parecia ser o mais terrível, aconteceu. O médico, antes de fazer o parto da minha filha, ele me fez assinar um papel, dizendo que eu me responsabilizava com a possibilidade da minha filha e minha esposa vir a óbito, porque o risco era muito grande. Ele falou, se essa bolsa que está nas costas da sua filha se romper e misturar com o líquido amniótico da sua esposa, provavelmente vai haver uma infecção generalizada, e nós não podemos fazer nada. E nesse tempo eu já estava buscando, era aos prantos o Senhor, era em desespero, já não tinha mais nada em mim, a não ser desespero. E durante o parto, rompeu a bolsa, misturou com o líquido amniótico, e tudo aquilo que era o mais terrível aconteceu. Mas não aconteceu nada, nem com a minha esposa, nem com a minha filha.
E eu me lembro de ver a minha filha na UTI, que ela saiu, já foi direto para uma cirurgia. E o médico neurologista que fez a cirurgia dela, eu procurei correndo, falei: olha, me dá boas notícias. Ele falou: não tenho boas notícias para o senhor. A parte nervosa estava extremamente danificada. E na cirurgia eu tive que retirar mais nervos que iam para a perna. Sua filha não vai andar. Eu continuei acreditando. E eu dizia para minha esposa: se Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E continuava construindo a casa, acompanhando, fazendo um acompanhamento com esse médico. A cabecinha da minha filha crescia. E o médico dizia: nós precisamos operar, nós precisamos abrir a cabeça dela e colocar uma válvula. Eu falava: não vai, não vai. E ele falava: o senhor é responsável por tudo que acontecer com essa criança. Tudo que acontecer com essa criança. Se ela tiver um dano irreversível, o senhor é responsável. Eu falava: não, eu não, Deus. Porque Ele me deu uma promessa. Ele me deu uma promessa e eu vou me agarrar nela. E nós fazemos acompanhamento a cada 15, 20 dias. E a cabeça só crescendo. Até que o médico chegou para mim e falou: olha, agora é o seguinte, eu não vou mais insistir com o senhor. Nós vamos colocar um limite. Daqui a 30 dias o senhor vai voltar aqui. E se não tiver regredido, eu vou dizer para o senhor que é praticamente impossível isso acontecer. Eu nunca vi nos meus tantos anos de profissão. E o senhor disser que não vai operar, eu não opero mais. E aí o senhor vai assinar um termo sendo responsável por qualquer dano que houver à sua filha. E eu falei: amém. E foram os 30 dias em que eu mais clamei. Clamei, busquei. Me prostrava diante de Deus e dizia: Deus faz. Deus faz. Passados os 30 dias eu levei minha filha lá para fazer o exame final. E a minha esposa dizia: será que nós não devemos operar? Eu falava: não vamos operar, não vamos, não vou permitir. E o médico pegou o bebê no colo e levou para a sala de ultrassom e fez o primeiro ultrassom. Com o resultado do ultrassom na mão, ele falou: não, nós vamos precisar fazer uma radiografia e comparar. O senhor trouxe os exames anteriores? Eu falei: trouxe, estão todos aqui. Então nós vamos comparar com os exames anteriores. Eu falei: amém. E orando em espírito, orando em espírito, orando. E ele foi lá e fez a radiografia. E eu lembro dele colocar as radiografias naquele quadro iluminado, as radiografias anteriores e a que ele havia tirado no dia. E ele coçava a cabeça e olhava aqui, e pegava a régua e media, e pegava a régua e media. Falou: o senhor se importa que eu faça outra radiografia? Eu falei: não, o senhor pode fazer quantas o senhor quiser. Ele levou ela de novo, fez outra radiografia e colocou todas uma do lado da outra. E ele pegava a régua e media. E ele falou: moça, esse Deus que você serve, ele fez um milagre. A cabeça da sua filha diminuiu. Eu nunca vi isso. Como que um osso diminui? Eu falei: o Deus que eu sirvo pode fazer todas as coisas, querido. E para finalizar, ele havia me feito uma promessa. E nesse tempo não havia nenhum movimento da cintura para baixo na minha filha. Ela não mexia nada. Mas eu me agarrei naquela promessa de que eu viria um milagre após 6 meses da nossa casa pronta. E eu me lembro que a nossa casa pronta, o gramado pronto, nós fomos lá. Ainda estávamos acabando detalhes de acabamento, mas nós estávamos com ela lá, e a minha esposa colocou ela na grama, sentou com ela, e de repente ela levantou e começou a andar. Eu experimentei milagres, irmãos, que não tem como dizer para vocês. Esse Deus que nós servimos, Ele é real e fiel.
Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa decidir continuar seguindo. Há 6 anos atrás, o Senhor decidiu que queria levá-la. Não pela enfermidade que ela tinha, porque da que ela tinha Deus curou completamente. Ela era perfeita. Perfeita. Mas aprove a Deus levá-la. Não sei porquê. Os planos de Deus são muito mais altos que os nossos, muito maiores. A única coisa que eu ouvi de Deus foi: ela cumpriu o seu propósito. Ela veio para que a minha família toda fosse conquistada pelo Senhor. Nós éramos uma família de ímpios. Uma família de ímpios. Hoje o meu irmão é pastor na Inglaterra. A minha irmã serve o Senhor. O meu pai recebeu o Senhor como Senhor e Salvador. As minhas 2 avós, uma de 92 anos e uma de 90, receberam Jesus como Senhor e Salvador. 2 católicas, apostólicas, romanas, de berço na mão. A minha avó de 92 anos, eu como pastor tive a alegria de batizá-la nas águas. O propósito eterno de Deus sendo cumprido. A salvação de toda uma família, porque alguém decidiu tomar a cruz e continuar seguindo a Jesus. Fica de pé, por favor, querido. Se você, de fato, entendeu essa mensagem, não com a sua emoção, mas com o seu coração, e deseja liberalmente, pela sua vontade, ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu te convido a vir aqui à frente e declarar publicamente a sua decisão, receber oração dos pastores, receber unção, receber tudo aquilo que te habilita e te capacita a continuar caminhando, ainda que a cruz esteja doendo, ainda que seja pesada. Deus quer derramar sobre você a capacitação para suportar. Tem uma música que eu amo muito, falou muito comigo na época que ela foi lançada, que diz assim: as dores desse mundo eu já posso suportar, as guerras e aflições eu já posso suportar, pela força que em mim está, o Espírito Santo de Deus, eu posso suportar todas as coisas. Eu queria, enquanto nós cantamos uma música, você que entendeu essa mensagem e que quer de fato receber essa unção, essa oração, vem à frente, por favor, Claudinha. Se paz a mais doce me deres gozar. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você
cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.